Muito bom dia, boa tarde, pessoal. Uma alegria estar aqui com vocês. Você que está nessa programação aqui, com certeza será um momento muito edificante para a gente. Vamos falar hoje sobre o tema Uma Nova Identidade. Através de Jesus Cristo, nós conseguimos uma nova identidade e certamente é um tema que perpassa o texto bíblico e que certamente vai nos edificar muito aqui no dia de hoje. Aproveito também para dar boa tarde ao nosso querido irmão Samuel. Boa tarde, Samuel, tudo bem? Boa tarde, Moisés. Boa tarde a todos os ouvintes da RW Palma. Com muita alegria no domingo maravilhoso, né? Típico aqui do Rio Grande do Sul, com chuvinha abençoada. Falando sobre um tema muito importante, né, Moisés? Que é sobre a identidade. Isso que tu falou é muito importante, né? Identidade com Cristo. Exatamente, uma alegria aqui. Essa chuvinha, não deixa a chuvinha te desanimar aí para você ouvir o programa, esteja atento, certamente vai ser uma programação muito boa, um tema super relevante para as nossas vidas hoje. Então vamos aqui já começar a falar do nosso primeiro versículo bíblico, que está lá no Evangelho de João, o quarto livro aí do Novo Testamento, um evangelho muito bonito, muito interessante, um evangelho que fala da grandiosidade do nosso Senhor Jesus, como Ele é Deus, e isso tudo é muito importante para nós hoje, porque a gente muitas vezes se sente muito impotente com muita coisa, com muitas dificuldades que enfrentamos, muitas injustiças, mas quando a gente olha o Evangelho, olha um Deus encarnado que habitou entre nós, que viveu entre nós, que nos deu um grande exemplo, isso certamente renova as nossas forças e nos dá esperança. E no programa de hoje a gente vai focar em um aspecto importante dessa obra que Cristo faz nas nossas vidas, que é nos dar uma nova identidade. Através de Jesus nós temos uma nova identidade, nós somos pessoas diferentes, quase que troca ali o CPF da pessoa, ela vai se tornar bem diferente através de Cristo, ele muda muitas das nossas características. É claro que a nossa personalidade, embora ela se mantenha, o nosso comportamento ele se torna diferente, a gente agora faz certas coisas que outrora nós não faríamos, porque existe um padrão de conduta, existe um código de ética que o cristianismo tem e que nós seguimos ele para a glória do Senhor Jesus Cristo. É uma transformação por completa e que nos dá a condição de enfrentarmos muitas situações difíceis com força, com vigor, muitas situações complexas. Inclusive hoje na escola dominical estávamos falando exatamente sobre isso, né? Como os primeiros cristãos enfrentaram situações tão difíceis, muitos ali perderam as suas vidas por causa do evangelho, mas não desanimaram. Mesmo nessa situação tão difícil, eles mudaram completamente. Eles foram transformados através do evangelho. A gente vê o exemplo de Pedro, que faz aquela pregação no começo de Atos, tão emocionante, tão impactante, que faz com que muitas pessoas reconheçam o senhorio de Jesus. Então tudo isso é muito bonito. Então rapidamente aqui lendo agora o texto em questão, no começo do Evangelho de João, ele começa de uma forma bem filosófica, falando que Jesus estava no princípio de tudo. Jesus ele não foi criado, ele sempre foi. E ele encarnou e ele habitou entre nós, né? E nós cremos também que ele continua habitando entre a gente através do Espírito Santo. Então ele está aqui também conosco e que possamos sentir a sua presença nesse dia, nesse programa. Então aqui em João capítulo 1, versículo 12, vai fazer um resumo um pouco dessa história, da grandiosidade que foi a chegada de Cristo à Terra. E aqui vai dizer que, capítulo 1, versículo 12: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É muito bonito isso, porque todos aqueles que reconheceram Jesus como seu Salvador, eles se tornaram, assim, filhos de Deus, né? E filhos de Deus é uma característica muito interessante. É como se Deus estivesse adotando a gente para ser seus filhos. É algo muito grandioso. A gente sabe que nem todos são filhos de Deus, embora popularmente se fale isso. Nós entendemos que, através do texto bíblico, não é bem assim. E o que você acha disso, Samuel? Pode contribuir um pouco com a gente? A verdade sempre ela é clara, né? Quando a gente conhece o Pai, com certeza a gente conhece como ele procede, como ele se identifica como o Eterno, né? Então, conhecer a Deus, de fato, muda todo o nosso pensamento, né, humano daqui da Terra, né? Então, todos aqueles que conhecem a Deus, ele não só vive uma vida diferente, mas com uma conduta que faz refletir o exemplo do Pai aqui na Terra. Então, de fato, existe uma diferença entre quem é verdadeiro filho de Deus. Como diz popularmente, como tu falaste agora, que muitos dizem, somos todos filhos de Deus. Não, mas pelo fato de não conhecer as Escrituras e não saber quem é Deus,
as pessoas confundem muitas vezes por não a conhecer. E a palavra de Deus é bem clara, né? O povo perece por não conhecer as Escrituras. E quando conhece as Escrituras, Moisés, a gente se torna pessoas diferentes, amáveis, pessoas que respeitam, ajudam. Não que as pessoas fora não respeitem, mas tem uma diferença entre dar o fruto. Nós falamos muito sobre isso lá no nosso evento que tivemos ontem, né? Com as crianças. Isso. E mais, de fato, nós temos uma vida diferente porque Cristo ele está conosco e nos moldando a cada passo. Então, não há uma reforma, é uma mudança, é totalmente diferente. As nossas práticas que vivíamos do pecado, errando, pecando, ignorando, tendo ciúmes, inveja, coisas até mesmo básicas da vida, mas hoje nós estamos refletindo assim, será que o Pai nos ama mesmo? Será que o Pai agrada disso que nós estamos praticando? Então, é diferente mesmo. Então, se tornar filho de Deus é viver uma prática de uma identidade que não é dessa terra, é do eterno. Exatamente. Ser filho de Deus é um novo estilo de vida. Então, entendemos que todos são criaturas, Deus ele cria todas as coisas, como a gente vê em Gênesis 1. No entanto, aqueles que não reconhecem como o Senhor e Salvador, aqueles que não reconhecem Jesus como o Senhor de suas vidas, são apenas criaturas de Deus. Filhos de Deus realmente são aqueles que de fato entendem que Jesus ele veio a esse mundo, ele se ofereceu voluntariamente para que nós pudéssemos hoje alcançar a salvação. Isso é muito bonito. Ontem a gente falou um pouco sobre as características do fruto do Espírito nas nossas vidas. Está lá em Gálatas 5:22 e tem total conexão com o tema de hoje, porque a evidência de uma pessoa que nasceu de novo, que foi transformada por Deus, que tem uma nova identidade, são as suas características. Ela vai mudar em vários aspectos. Ela vai ter, como eu disse, um comportamento diferente. Ela vai ter agora atitudes que vai fazer com que ela seja semelhante a Jesus. O objetivo do Evangelho é nos tornar cópias de Jesus. Infelizmente, no meio popular, a gente escuta coisas diferentes, principalmente nas redes sociais, em pregações televisivas. A gente vê que muitas vezes se fala que Deus nos chamou para ser príncipes, princesas, pessoas muito ricas. Por mais que Deus possa sim nos abençoar financeiramente, nós cremos nisso, que Deus valoriza o esforço das pessoas que trabalham. No entanto, essa não é a promessa do Evangelho. A promessa do Evangelho é uma nova vida em Cristo, é uma nova identidade, é uma vida que não segue o fluxo do mundo natural, não segue. O Evangelho está sim na contracultura. A cultura vai dizer uma coisa e muitas vezes o Evangelho vai dizer outra. E nós temos sim que entender que Cristo exige de nós uma vida de santidade. Se nós somos santos, a palavra santo no seu significado é justamente separado. Se ele está separado de alguma coisa. Então, quando a gente pensa a forma como a sociedade enxerga certos temas, a igreja ela vai, obviamente, sempre ter a Bíblia como base. Então, a gente tem que entender que a nova identidade em Cristo, ela parte sempre de um princípio de uma vida que foi transformada. E essa transformação é algo maravilhoso. É algo grandioso, a gente ter esse conforto nos momentos de luta, nos momentos difíceis, quando sobrevém sobre nós adversidades, quando a gente fica triste, ter esse conforto que o Espírito Santo nos dá, essa nova maneira de agir. Na verdade, as limitações que Deus nos coloca são para nos proteger do mal, nos proteger dos problemas. Quando a gente obedece os nossos pais, quando a gente não comete aquelas violações que aparecem ali nos mandamentos, quando a gente não mata, não furta, tudo isso nos protege, para que nós possamos de fato desfrutar da verdadeira liberdade em Jesus Cristo. Isso é grandioso, né, Samuel? Existe um esforço, para tudo isso, Existe também uma maneira que muitas pessoas até mesmo não conhecem, eu vou dizer em três sentidos, Moisés, em relação a isso, Para quem estiver nos escutando não tem esse entendimento um pouquinho mais profundo, ou até mesmo não compreende muitas vezes as nossas palavras, que nós temos a maneira de expressarmos uma vida que nós temos o costume, como cristão, como filhos de Deus, como a gente crê que a gente está fazendo algo de Deus, mas quem não conhece é mais ou menos uma prática de uma alimentação. Muitas pessoas elas estão acostumadas a se alimentar coisas que muitas vezes pai, mãe ensinaram e tiveram, sim, eu sempre gostei, sempre foi bom, mas passando o tempo, o médico, alguém diz assim, esse alimento não é bom para você não, esse alimento vai fazer mal
para o futuro teu. Então, se você se alimentar desse tal alimento, você vai viver uma vida mais tranquila, mais saudável. Em práticas também, quando nós falamos sobre a vida com Deus, é quando nós obedecemos as leis dele, quando ele fala, diz assim, honra teu pai e tua mãe. Isso é uma prática comum, mas só que muitas pessoas não obedecem. E quem obedece sabe que tem um tempo maior aqui na Terra, desfruta coisas maravilhosas, como um bom herdeiro de Cristo, né? E, fato, existe sempre uma esperança daqueles que quer ter esse contato, mas não tem essa aproximação por causa das suas influências que estão ao seu redor. Saber que cada tempo tem um processo, até mesmo as crianças, os adolescentes, eles ficam a cabeça confusa em tantas coisas. Esses são os 3 pontos que nós precisamos refletir. Muitas vezes estamos confusos com tantas coisas dessa terra e pensamos assim, como assim eu vou sair desse mundo? A minha mãe, meu pai falam as coisas, eu não consigo compreender, porque não tem maturidade de ter um novo passo, ter uma nova identidade. Mas quando você conhece a Deus, você começa a ter uma nova conduta, a maturidade começa a formar a sua mente e você diz, poxa, existe algo maior. E esse maior é conhecer Deus. Então eu digo nesse fato, quando você escuta nós falando sobre as coisas com Deus, é isso. Maturidade vem, obedecer aos mandamentos vem, e também a alimentação, ela vem, dá saúde para você. Você tem uma vida nova. As pessoas não conseguem entender, né, Moisés? Porque muitas vezes estamos felizes, contentes, alegres. Muitas vezes tem pessoas que falam assim, Moisés, eu não sei, a tua alegria me incomoda. É porque verdade, isso aí é recorrente. Tu me deixa assim, tipo, eu não consigo te entender, isso chega a me dar nojo de ver tu sorrindo. Mas que, na verdade, nós vivíamos uma prática de tristeza, de angústia. Hoje nós sabemos o nosso objetivo, que é o céu, a nossa identidade como filho, e vamos viver assim nessa terra como luz e sal. Isso reflete na nossa vida quando nós obedecemos e entendemos a nossa identidade. Né, Moisés? Exatamente. A promessa para o cristão é muito profunda quando a gente imagina ela da forma como ela é descrita na Bíblia. A vida eterna com Jesus Cristo é algo que você não vai encontrar equivalente em nada aqui nesse mundo. Por mais que o mundo ele tem muitos prazeres, tem muitos deleites, tem muitas coisas que ele pode te dar uma alegria, tudo tem um início e tem um fim. Né? Tudo tem um começo e um término. Por mais brilhante que alguém possa ter sido aqui na Terra, essa pessoa tem data de nascimento e data de falecimento. Apenas Jesus, ele vai ter a data ali de falecimento e posteriormente, pouco tempo depois, a data de ressurreição. E essa é a nossa esperança. Sabendo disso, a gente tem que saber com quem está nos influenciando para uma vida nova, né? Exatamente. Agora, lendo aqui os versículos que a gente escolheu, eu vou começar pelo de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aqui o apóstolo Paulo fala sobre essa nova criação, nós sermos nova criatura em Cristo Jesus, deixando bem claro essa diferença entre a velha vida e a nova vida em Cristo. Então, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Isso aqui levanta um outro ponto também para a gente trabalhar aqui hoje, que é entender que, a partir do momento que fomos perdoados por Jesus, ele realmente leva os nossos pecados embora. Às vezes acontece a pessoa viver uma vida de pecado, viver uma vida fazendo coisas que não estão em conformidade com a vontade de Deus, e ela reconhece Jesus, é perdoada, e fica voltando aqueles fantasmas do passado para atormentar. Mas temos que entender que Cristo ele nos perdoa. Obviamente, alguns pecados têm consequências de longo prazo, né? Isso às vezes a gente tem que lidar, mas quando o perdão de Cristo nos atinge, ele nos atinge de forma plena. Ele nos atinge de uma forma que não existe a situação de Jesus ele voltar naquilo ali. Inclusive, quando a gente estuda sobre a doutrina dos fins dos tempos, quando a gente quando a gente para pensar na questão do cristão, o cristão ele não participa do juízo final. Né? O crente em Jesus, aquele que foi nascido de novo, ele não participa daquele julgamento lá em Apocalipse que acontece nos últimos capítulos, porque é um julgamento para condenação. Né? E nós que nascemos de novo, que fomos perdoados, não faz sentido Jesus trazer os nossos pecados de volta, dado que ele lançou isso embora. Então, a gente passa assim por um julgamento de obras, né, que envolve a questão das recompensas, se nós realmente cumprimos aquilo que Jesus queria que nós cumpríssemos, se priorizássemos o seu reino. O cristão ele passa por esse tipo de julgamento, que é o tribunal de Cristo, que a gente chama popularmente. Mas quando se pensa no juízo final, que é um julgamento para condenação,
um julgamento que não existe misericórdia, ele vai condenar realmente cada ser humano pelas suas atitudes. Esse tipo de julgamento, o cristão ele não participa, porque Cristo levou, nós temos uma nova vida, nós fomos perdoados por Jesus. Hoje nós podemos chegar diante da presença de Deus, nos apresentar para Ele sem necessidade de mediadores, porque Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados. É até uma teoria que foi formulada pelo teólogo João Calvino, que a gente fala popularmente hoje, que Jesus ele pagou o nosso preço na cruz. O Calvino ele é da área do direito, então ele pega elementos ali do direito e ele interpreta o texto bíblico a partir desses elementos. Então quando ele vê o sacrifício de Cristo, que também aparece nas cartas paulinas, né, mas Calvino ele organiza isso de uma forma mais clara pra gente, Cristo ele nos substitui na cruz do Calvário, né? Ele substitui a nossa pena. Nós teríamos uma pena que recairia sobre nós, e a partir de Jesus Cristo ele assume essa pena e nós somos declarados livres. E a gente vê a grandiosidade do que é isso, né? Grandiosidade, a gente não consegue encontrar nenhum equivalente disso, né? Quando alguém às vezes faz algo pela gente, a gente sempre fica com o pé atrás ali, achando que a pessoa está querendo alguma coisa. Mas Jesus ele fez algo por nós, sendo que nós não temos como retribuir isso. Nós não temos como pagar isso. É algo que nos constrange e a única coisa que podemos fazer é se prostrar e adorar a Deus. Essa é a palavra que tu falou que estava no meu coração agora. É a palavra que constrange, né? Nós somos a imagem de Adão, que foi uma pessoa que caiu, né? Saiu da presença de Deus. De fato, existe isso. Se nós não conhecermos Deus, existe sempre esse pecado que nos vai sempre seguir ou estar presente em nossas vidas. Nós somos pecadores. E todas as vezes que nós chegamos a Deus, nós lembramos disso, que Moisés falou agora. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que são nova criatura. E quando nós somos novas criaturas, a nossa imagem de pecado ou de erro não existe mais. O Jesus, como falaste Moisés, largou no mar do esquecimento. Não existe. Nenhuma acusação pode chegar diante de Deus. Não existe um processo de reforma. Eu vou reformar o que você é. Não existe reforma para Deus. Começa tudo de novo. Uma nova identidade, uma nova vida com Cristo. De fato, existem pessoas que pensam assim, as coisas que estão acontecendo comigo vai até o fim, é luta, é tragédia, como tu falaste. Uma coisa também que muitas pessoas chegam ao ponto de dizer que eu vou sofrer a vida inteira. A vida inteira eu vou sofrer e eu não vou ter mais salvação, não vou ter mais libertação. Mas quando conhece Jesus, quando conhece o Pai, quando você conhece o que Ele é, você não vai viver mais naquela solidão. É isso que constrange Moisés. Sim. Isso que constrange, porque é uma paz do interior, é uma paz que excede todo o entendimento. A gente não vive mais uma prática de peso, de jugo, de maldade, que muitas vezes a nossa natureza quer voltar, mas diz, não, eu não sou mais, eu sou uma nova criatura, e eu vivo mais agora pensando na eternidade, porque nessas coisas da terra não temos mais. E uma coisa que eu falei com o Marcelo ontem, eu quero refletir aqui também, Moisés, aproveitando esse espaço, que eu acho que ele está na escuta também. Grande abraço, Marcelo. Grande abraço. Isso. E a Dani também, né, que tá lá com a sua mãe lá. Um grande abraço para eles. Assim, tinha uma mulher que fazia um trabalho excelente, né, de pintura. Só que quando chegou o ponto que as pessoas olhavam assim, mas esse desenho não é tão bonito. Só que ela tinha um interesse tão forte em fazer aquilo que ela falava assim, poxa, quem eu assistia dizia assim, poxa, teu serviço, teu desenho não é tão relevante e não tem tanto valor como muitos que têm valor. Por que você faz isso? E ela falou assim, eu não sei viver sem fazer isso. Cara, isso faz parte do nosso cristianismo. Eu não sei viver sem ter Cristo em minha vida. Não é que eu queira aqui falar simplesmente que eu sou filho de Deus. Não, eu não sei viver sem ser filho de Deus. Eu quero estar com Ele na glória. Então a dor, o sofrimento, as coisas dessa vida nos amadurece, nos ensina, nos molda e faz nós ficar mais parecido com o Pai. Isso é Gálatas 5, como tu falaste aí, dando os frutos do Espírito, faz viver uma nova identidade aqui na Terra, e isso reflete tanto quanto a nossa vida com Deus,
quando as pessoas vão ver algo diferente tem nessa pessoa, eu preciso saber. Incomoda muitas vezes, mas quando você conhece a Cristo, você vai dizer assim, eu também quero, eu também entendo, agora eu compreendo, nós somos irmãos, somos irmãs, somos filhos de Deus. Não, com certeza, isso dá um senso de propósito. Então, essa pessoa certamente ela tinha um senso de propósito ali naquilo que ela estava fazendo. Por mais que para os outros não significasse muita coisa, ela sabia que aquela atividade era importante para ela. E isso na casa de Deus é a mesma coisa. Deus nos chama para uma vida nova e talvez aquilo que a gente faz não é tão relevante assim pro outro. Só que a gente tem que entender que o reino de Deus ele é de cabeça para baixo. Então o reino de Deus ele não faz sentido, quando a gente pega a lógica humana, ele não faz sentido nenhum. Ele realmente não faz sentido, porque aquilo que a gente olha como algo desprezível, como algo que não vale a pena, que é meio que descanteado, isso para Deus é algo grandioso, né? Então, essa ideia da pirâmide de cabeça para baixo, às vezes a gente não fala muito sobre ela, mas ela é a base aí do evangelho. Inclusive, os próprios apóstolos foram até Jesus para pedirem posições de poder, num episódio bem interessante. E aí Jesus coloca cada um no seu lugar e fala que aquele que serve mais, esse que vai ser grande. E a gente não pode deixar jamais de esquecer disso. Esse senso de propósito ele é muito importante. Então, por mais que você faça algo da casa de Deus, ou em algum outro ministério, ou independentemente do lugar, né? Por mais que você faça algo ali para Deus, que para muitas pessoas não tenha muito valor, tem que entender que a lógica de Deus ela é diferente. E a gente precisa fazer, porque a nossa recompensa vem de Deus. Como eu falei, haverá um tribunal, não para condenação, mas para ajuste de contas, digamos assim, sobre o que o cristão fez, porque esse texto que a gente leu primeiro fala que deu-lhes o direito, em algumas outras versões, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E quando a gente ganha um direito, quando a gente ganha um poder, a gente ganha automaticamente uma responsabilidade. Então, a gente ganha ali uma responsabilidade associada àquilo que a gente recebeu. Se eu ganho uma posição de poder em que eu tenho autoridade com as outras pessoas, eu também tenho responsabilidade sobre aquilo ali. Então, isso vale para o cristianismo. Precisamos entender que ser filho de Deus, ser embaixador, como o apóstolo Paulo vai usar essa expressão, né, embaixador em cadeias, né, embaixador de Cristo, exige de nós uma responsabilidade. Exige de nós uma responsabilidade de anunciar o Senhor Jesus. Seja através da nossa fala, seja através do nosso testemunho, temos sim responsabilidades com isso. E precisamos lidar com elas, porque um dia prestaremos contas dessa responsabilidade que foi dada a nós por conta da nova vida. Isso faz parte também, Moisés, que todos possam entender. Tudo que nós estamos falando agora, preste bem atenção. Existe uma coisa que de fato é de verdade. É muito maior do que nós imaginamos. Acorda, desperta. Pensa, agora você está aí distraído com o que nós estamos falando. Simplesmente parece que estamos repetindo palavras comuns. Não, existe algo aqui. Existe algo profundo aqui. Fazer parte da identidade de Cristo vai além. Nós se tornamos agora filhos de Deus por a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, derramou seu sangue. Agora nós temos uma nova vida. Então, como o Moisés falou, agora nós temos poder, nós temos autoridade. Só que, para aí, tem que ter um freio aí. Nós fazemos o que nós fizemos porque existe um propósito. Qual é o propósito? Não é o nosso propósito. Muitas vezes as pessoas pensam assim, não, eu vou fazer isso, aquilo, porque esse é o meu propósito. Não, peraí, agora você é filho de Deus. Você tem que seguir o propósito de Deus. Exatamente. Você não tem que correr fazer as coisas que você deseja, você quer realmente ser grande, ou você quer fazer algo maior, fazer diferente, fazer algo que você está pensando, esquematizou, você teve um propósito, você criou ponto 1, ponto 2, até esse é o objetivo da tua vida. Não, para tudo. Agora você é filho de Deus. Agora você já tem o poder e a autoridade de filho, porque Deus te deu, mas o propósito é de Deus. Então nós temos que observar através do Espírito Santo, pedir sempre a orientação dele. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como eu usarei este poder, essa autoridade para representar o Senhor aqui na terra? Aí existe uma diferença de ter uma vida regrada, abençoada, com foco, com direção. Daí nós temos uma vida sossegada, porque não vivemos mais no nosso interesse. Porque muita gente, às vezes, as pessoas querem apresentar Jesus para outra pessoa como uma necessidade que nós precisamos.
A gente diz assim, você tem que fazer isso, aquilo, mas na verdade quem está precisando é a gente. Não, a gente não está apresentando Jesus na maneira que eu necessito. Eu quero apresentar Jesus na maneira que Deus quer fazer a diferença na outra pessoa, e no meu processo é Deus que faz. Então eu tenho que perguntar a Deus o que eu devo fazer. Por isso não é mais importante o mensageiro, mas sim a mensagem que vem de nosso Deus. Com certeza. Então que a gente possa sempre lembrar disso, que realmente Deus ele tem sonhos melhores que os nossos. Então mesmo quando entrar em conflito e a gente tem que abrir mão de algo que a gente sonha muito, lembre-se que Deus ele tem o melhor. Quando a gente segue o caminho que Deus quer para as nossas vidas, certamente o final dele será maravilhoso. Então eu encerro aqui a nossa conversa sobre uma nova identidade, né? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E na sequência que a gente já passa para os nossos hinos. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Impactar vida. Quero impactar essa geração. Com tua palavra mudar cada